noite. Boa noite a todos. Pode começar, Adriana. Boa noite. Bom evento. Estamos aqui hoje para trabalhar, não é, o tema Arte de Dominar a Comunicação nas Redes Sociais, com a nossa convidada, Rafaela Feliciano. E, nesse momento, eu convido o nosso conselheiro federal, Carlos Henrique Nascimento, para fazer uso da palavra, dar as boas-vindas aos nossos participantes, informando a todos que nós estamos lá ao vivo, não é? Replicando lá no YouTube do Conselho de Contabilidade. Carlos, uma palavra, por favor. Seja bem-vindo. Obrigado, Adriana. Boa noite, Adriana. Boa noite, presidente. Boa noite, nosso presidente do Sindicato dos Contabilistas, Abinael, Jordão, presidente da Ascontal, enfim, colegas profissionais de contabilidade. Hoje, essa semana é uma semana muito especial, né? Que é a Semana do Profissional de Contabilidade. O dia foi o dia 25 de abril, mas a semana inteira estamos comemorando. Então, há muito o que se comemorar, apesar dos pesares, né? Apesar das dificuldades que encontramos no dia a dia por conta das mudanças, né, cotidianas aí da legislação e que nós temos a obrigação de acompanhar para poder prestar um serviço, né, de melhor qualidade aos nossos clientes. Mas, apesar dos pesares, é uma profissão extremamente rentável, né, e hoje respeitada pela sociedade. Então, nós somos os guardiões, né, somos os responsáveis, né, por tornar a contabilidade o fator de proteção à sociedade. Então, são essas informações que a gente fornece, que faz com que os gestores tomem decisão, e essa decisão ela vai beneficiar a sociedade, que é o nosso maior objetivo. E, em nome do presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Zumi Breda, eu quero aqui deixar meus parabéns a todos nós, profissionais de contabilidade. 25 de abril, e a Semana do Contabilista, geralmente, em anos passados, era a semana mais festejada da nossa classe. Então, sempre tinha eventos, todos os conselhos, né, sindicatos, federações, principalmente o Conselho Federal de Contabilidade, eles faziam os eventos, né, para homenagear, né, para parabenizar os nossos profissionais de contabilidade. Esse ano e o ano passado foram anos atípicos, né, mas nem por isso merecedores, né, da nossa comemoração, porque nós somos uma profissão vibrante e, sem ela, seguramente não tem país no mundo, né, que consiga sobreviver, porque dificilmente vai conseguir arrecadar, né, os seus impostos para transformar isso em benefício para a comunidade. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui, né, nessa oportunidade, e revendo os amigos, né, e parabenizando toda a nossa classe contábil, principalmente a classe contábil alagoana. Então, um beijo no coração de todos vocês e parabéns pela nossa semana. Obrigada, Carlos. Nesse momento, eu passo a palavra para o nosso presidente do Conselho Regional de Contabilidade, nosso amigo José Vieira, para fazer uso da palavra. Presidente Vieira. Ok, Adriana, muito obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. É uma honra participar deste evento realizado pelo CRC Alagoas, em parceria com a LACICOM, com o apoio das comissões da mulher, a Comissão de CASP, Comissão Jovem e PVCC do CRC Alagoas, recebendo grandes profissionais. Agradeço a presença de todos, em especial da doutora Maria Clara Bugari, a presidente da AIC, a Brasicom, e também controladora geral do Estado de Alagoas. O conselheiro do CFC e presidente do SESCAP de Alagoas, meu amigo Carlos Henrique Nascimento, a nossa vice-presidente de registro e presidente da LACICOM e coordenadora da Comissão Estadual da Mulher Contabilista,
Adriana Araújo, minha amiga, o nosso conselheiro e presidente do Sindiconte, também meu amigo Abinael Félix, além de todos os conselheiros e integrantes de comissões do CRC Alagoas, que aqui se encontram. Agradeço especialmente também a comunicóloga Rafaela Feliciano pela gentileza de aceitar o nosso convite e por se dispor a compartilhar seus vastos conhecimentos com a classe contábil alagoana sobre um assunto que se tornou importante para a carreira do contabilista, dos profissionais contábeis, que é a arte de dominar a comunicação nas redes sociais. Tenho a certeza de que essa webinar irá nos proporcionar um valioso aprendizado e somar efetivamente em nossas carreiras. Esta webinar se torna ainda mais especial por se tratar de um evento em alusão ao Dia do Profissional da Contabilidade, comemorado no último dia 25 deste. Aproveito esta oportunidade para, mais uma vez, parabenizar a classe contábil pelo seu dia e pela brilhante atuação dos nossos profissionais neste cenário difícil e desafiador diante da pandemia da Covid-19. Mais do que nunca, temos sido profissionais fundamentais para a economia e o desenvolvimento social do nosso país. Vamos seguir com ética, responsabilidade social e amor à nossa profissão. Reforço aqui o compromisso do sistema CFC, CR6, de estar sempre atuando em busca de avanços na profissão contábil e dos nossos profissionais. Quero também lembrar a presença do nosso colega Jordão Vieira, da cidade de Arapiraca, e um grande líder da contabilidade de Alagoas. Desejo um bom evento a todos. Muito obrigado pela atenção e pela presença. Boa noite a todos e boa sorte. Obrigado. Obrigada, presidente Vieira. Passamos a palavra agora ao presidente do Sindiconte, do Sindicato dos Contabilistas, Abinael Félix. Félix, seja bem-vindo. Boa noite, gente. Em primeira situação, agradecer a nossa vice-presidente e conselheira Adriana Araújo, né, pela oportunidade desse grande evento, né? Agradecer também ao nosso presidente Vieira, o nosso conselheiro federal Carlos Henrique. É uma alegria imensa ver nossa Maria José, conselheira, né, na ativa, né, voltando à ativa com nós. Nosso representante, né, em Arapiraca, Jordão, e todos os demais colegas, né? Então, em nome do CRC, né, por ser conselheiro do CRC, membro da academia, membro da Câmara de Controle Interno e Fiscalização, agradecer pelo evento. É um tema que leva a nossa profissão e evidencia nossa profissão pelas redes sociais, né? O que é redes sociais? Seria situações de facilitar a comunicação e interagir. Com as mídias de criações hoje, né, que seria o Instagram, né, Facebook, isso veio alavancar muito mais. Então, traz também uma visibilidade muito boa para os contabilistas, né? Esse evento traz também
a comemoração do Dia do Profissional da Contabilidade, né? O nosso saudoso, né, João Lira Tavares, né, que regularizou nossa profissão que tanto eu amo, eu acredito que todos aqui gostam dessa profissão, né? Uma homenagem também para o nosso ex-presidente, né, e contador Paulo Braga. Lembro de um grande ditado dele que sempre ele falava que a contabilidade é o que ele deve é na contabilidade, né? Então, tudo que ele tinha e o que ele era como profissional e como homem foi decorrente à contabilidade, né? Então, em nome do Siliconte, agradeço demais essa participação. Vamos aproveitar, gente, que acredito que é um tema muito importante em relação à nossa profissão, em todos os aspectos, né? Porque à medida que foi aparecendo a tecnologia, as redes sociais, nós ficamos com visibilidade, mas em compensação a gente está no auge, mas também em compensação nós podemos estar em outras situações que não são favoráveis, né? Então, bastante cuidado com redes sociais, principalmente nós que somos representantes da entidade, né? Representante da nossa atividade, da nossa contabilidade, né? E para todos, uma boa live, uma boa webinar. Estamos aqui para contribuir. Um abraço. Obrigada, Abinael. E, nesse momento, passamos a palavra para o nosso conselheiro e também presidente da Associação dos Contabilistas, a Ascontal, Jordão. Boa noite a todos. Jordão. Eu queria, na pessoa da nossa querida Adriana, saudar todas as mulheres, parabenizando pela semana, né, do contabilista, né, diante de tantas demandas e preocupações e pressões, né. Saudar nas pessoas de Vieira, Carlos Henrique e Abinael, a todos os colegas presentes nessa webinar. Dizer que é um prazer, né, fazer parte e participar desta webinar, na busca de mais conhecimentos, de um tema que é o tema o mais atual possível, porque a classe contábil está vivendo aí o impacto do digital, né, de tudo ser online, de tudo ser abrangido pelo, vamos chamar também do marketing digital, não só de divulgação, mas também da aplicação dos nossos trabalhos na prática contábil, não só na prática contábil, mas também para atender ao fisco em todas as demandas que sobrecaem e sobrecarregam a nossa classe, que vem numa labuta aí de muito estresse, mas que somos uma classe de guerreiros e que temos o orgulho de dizer que carregamos a economia desse país, somos peças importantíssimas nesse sentido. Eu acredito que esta palestra de hoje vem para nos ajudar a trabalhar nesse norte digital aí, para que a gente possa, a contento, começar a desbravar esse mistério da tecnologia e do digital, saindo do papel e saindo do presencial. As resistências nossas são grandes, mas este é o caminho, não tem volta, e eu acho que nós vamos encontrar no caminho deste norte algo e um momento de mais tranquilidade, se a gente se unir e começar a participar mais de momentos como esse. Mais uma vez, quero parabenizar a todos, especialmente a Adriana, que vai conduzir esse trabalho, e aos nossos líderes, agradecer também, dizer que tenho muito orgulho de fazer parte desta classe, e é Deus que me colocou nela, e por isso tenho tantos amigos como vocês. Um grande abraço a todos, e em especial a todos aqui do interior do sertão, os ribeirinhos, né, que é o qual a gente milita particularmente e com um carinho muito grande, e participa também e contribui com as pessoas da capital. Um grande abraço. Obrigada, Jordão. Bom, nesse momento, né, eu gostaria de agradecer a participação de todos,
as boas-vindas dos meninos, em nome do Conselho Regional de Contabilidade, em nome da Academia Alagoana de Ciências Contábeis, né? Esse momento é importante, é um momento em que a gente está comemorando, em que comemoramos aí o Dia do Contabilista, na nossa profissão que hoje está aí no topo das profissões, não é? Onde nós gerenciamos, sim, não é? A economia com muito comprometimento, com muita ética e muita inovação. Então, dá os parabéns a todos. E, nesse momento, eu gostaria de convidar a nossa palestrante, não é? Que vai trabalhar um pouco sobre a arte de dominar a comunicação nas redes sociais, Rafaela Feliciano. Rafaela, que é comunicóloga, é mestranda em comunicação e marketing político pela Universidade de Alcalá, formada em jornalismo há 14 anos, 3 especializações em marketing político e comunicação política, e atua como assessora de comunicação há mais de 10 anos, com expertise em media training, oratória e comunicação não violenta. E, atualmente, Rafaela é coordenadora de comunicação do Conselho Federal de Contabilidade. Rafaela, seja bem-vinda. Eu agradeço a sua disponibilidade em compartilhar as suas experiências e o seu conhecimento conosco, e fique à vontade. Ai, gente, desculpa, me deu um pouco de sono. Tenho certeza que metade de vocês se assustou com a minha postura no início dessa palestra. Como que uma pessoa vem falar de comunicação e você já está com sono, desanimada, e é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. A nossa postura nas redes sociais, o nosso comportamento no âmbito da comunicação. Então, boa noite a todos vocês, quero agradecer a participação, quero agradecer o convite em nome do presidente Vieira, do nosso querido conselheiro Carlos Henrique e a todas as autoridades aqui presentes, parabenizar essa classe que tanto amo, classe contábil que acabei adotando como minha também, e dizer que é um prazer estar com vocês hoje aqui nesta noite. Hoje nós vamos falar sobre a arte de dominar a comunicação nas redes sociais. Isso às vezes pode assustar um pouco. O mundo se tornou tecnológico, digital, principalmente infelizmente, na verdade, nesse momento pandêmico que vivemos por causa da Covid, tivemos que nos adaptar muito rápido a algumas ferramentas que já existiam, que já estavam aí no mercado, porém, não com tanta atenção que precisaria, né, para esse momento. Eu vou peço permissão para colocar uma apresentaçãozinha aqui para vocês, para a gente poder conversar, mas dizer que estou à disposição, quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, isso aqui é um bate-papo. Eu gosto de dizer que nós vamos falar sobre falar. Então, preparem-se para uma viagem muito bacana na área da comunicação. Quero só saber se vocês estão vendo a minha tela. Tranquilo. Tranquilo aí? Tranquilo. Sim. Ok, então vamos lá. Vocês já se pegaram pensando o que as pessoas veem, o que elas imaginam que eu sou ao olharem para vocês? Quando alguém olha uma foto ou te encontra na rua, entra no seu perfil, no Instagram, no seu LinkedIn, já passou pela cabeça essa pergunta? Você já se perguntou o que essas pessoas veem quando elas olham para mim? E eu não estou falando sobre um julgamento ou um preconceito ou sobre a importância da opinião do outro, mas é o reflexo do que eu quero passar. Será que a mensagem que eu quero transmitir para essas pessoas está sendo, de fato, refletida? Será que esta é a mensagem que eu desejo transmitir para essas pessoas? E às vezes a gente acha que isso é besteira, que a comunicação nada tem a ver com imagem, que é tudo um pouco de firula demais, um mimimi demais. Mas, na verdade, estudos na área comportamental mostram que a primeira impressão, de fato, é a que fica.
E a primeira impressão está totalmente ligada à sua imagem, às ações, os seus gestos, os gestos com que você faz, como você se comporta. Depois a gente vem com 38% no seu tom de voz e só 7% na propriedade intelectual. Mas não achem que isso é um problema ou que agora a gente lida com as pessoas só pelo que elas são no seu exterior. Não é exatamente assim, sabe por quê? Porque a comunicação, pessoal, ela começa antes da fala. A comunicação não verbal, como a gente costuma dizer, ela está totalmente interligada na sua imagem e nas suas expressões corporais. Tem uma cientista política, a Bárbara Pimentel, que em 2014 ela fez um estudo onde ela entrevistou várias pessoas perguntando se o modo de vestir de um candidato influenciaria na escolha do seu voto, na escolha do eleitorado. E possivelmente 54 pessoas disseram que sim, eu acho que sim, possivelmente eu seria influenciado pela forma que aquela pessoa se veste. E quando a gente fala em comunicação visual, o que eu quero dizer sobre isso? Será que a minha identidade, a minha imagem, a minha identidade visual, ela está de acordo com a minha personalidade, com aquilo que eu sou? Não estou querendo que a gente entre nessa discussão sobre padrões, porque tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que te impede de ser o que você é prejudicial para a sua imagem. Mas aqui eu estou falando sobre autenticidade. Será que você está sendo autêntico com a sua imagem? E você pode ter personalidades diversas, nós todos somos diferentes. Cada um com o seu estilo, com as coisas que mais gosta de vestir, com o jeito que se sente mais à vontade. Mas é muito importante que essa imagem reflita o que, de fato, você quer passar, o que você é. Eu tinha aqui uma tela também com algumas imagens masculinas, mas não sei o que aconteceu, que não está passando, mas isso não é discriminação, tá bom, pessoal? Quero dizer que os homens estão inseridos nessa e que também existe a sua autenticidade, o que eles querem transmitir. E eu gosto de dizer que quando a gente fala sobre identidade visual, tem uma coisa muito importante que muitas vezes não é levada a sério, que é a psicologia das cores. O que as cores podem representar na minha expressão visual? Eu dou um exemplo que já aconteceu comigo. Eu usava muito preto, eu gostava muito do preto, pretinho básico, e usava o preto em muitas situações. E uma vez, em um dos meus cursos, uma colega falou: Rafa, você já fez um teste de colometria? Eu falei: mas o que é isso? Ela, saber quais são as cores que talvez combinem mais com você, para diversificar, para você ter uma paleta não só na vestimenta, mas numa identidade visual da sua marca, do seu site, dos seus materiais visuais. Eu falei: poxa, não. Conheci uma profissional da área da comunicação que trabalha com a identidade de cores, fiz essa colometria e descobri um mundo, descobri tantas cores legais que passam tanta emoção, tanta expressão, e percebi que quando eu começo a usar cores mais vivas, as pessoas me paravam para me cumprimentar no elevador, para dar um boa tarde, o que às vezes não acontecia. Ou numa palestra, prestavam um pouquinho mais de atenção no que eu estava falando. E aí você começa a entender que as maiores marcas, elas também usam a psicologia das cores. Então, eu tenho várias que utilizam o amarelo para passar um pouco do otimismo, que o laranja, as cores mais terrosas, para mostrar que são mais amigáveis, ou o vermelho para excitação, criatividade, o verde ali mais pacífico, o azul trazendo a confiança, equilíbrio, ou seja, existe sim um significado para essas cores que quando você vai trabalhar a sua comunicação visual, ela pode fazer toda a diferença. E depois, quando a gente começa a pensar, poxa,
mas será mesmo que essa tal de comunicação não verbal é tão importante assim, Rafaela? Não é uma questão de já olhar para a pessoa, para o seu exterior e julgá-la? Infelizmente, como a gente já vem conversando, de fato, a primeira imagem é aquela que fica. E essa imagem, ela passa um significado muito forte para as pessoas. Vou contar uma história para vocês. Lá em 1960, já estávamos num debate muito grande para a presidência dos Estados Unidos entre Nixon e Kennedy. As pessoas que escutavam Nixon pela rádio tinham certeza que ele seria o próximo presidente dos Estados Unidos. No entanto, naquela época, tivemos um boom da comunicação com o primeiro debate político na televisão. E lá, então, tivemos um encontro histórico entre Kennedy e Nixon. E eu quero mostrar para vocês pequenas cenas desse discurso para que a gente converse um pouquinho sobre a comunicação não verbal. Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to... Nós temos aqui os dois sentados no seu primeiro debate. Podemos perceber a diferença na postura do Kennedy, de preto, para o Nixon. Kennedy estava sentado com as pernas cruzadas, ele levantou, deu uma arrumadinha no terno e tinha uma expressão muito tranquila quando foi ali proferir o seu discurso. Quando a gente volta aqui, ele tem as mãos bem firmes no púlpito, e dá uma olhada para baixo e senta tranquilamente e volta a cruzar as pernas. Nixon, se vocês perceberem um pouquinho, vou voltar só um pouquinho aqui para que vocês vejam melhor. Aqui, quando ele tem os pés irregulares ao chão, as mãos também um pouco abertas demais ali na coxa, que dá uma impressão de insegurança. Quando ele levanta aqui para conversar, deixa eu colocar aqui um pouquinho para que vocês vejam. Ele não sabe mais ou menos o que ele faz, ele perde um tempo ali cumprimentando, tem uma expressão como se estivesse um pouco nervoso, balança a cabeça fazendo gestos negativos, às vezes, e mexe muito as sobrancelhas, como se estivesse um pouco bravo. Depois, ele mexe as mãos, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para mostrar para vocês. Ele não sabe exatamente onde segurar, ele segura muito longe ali as mãos, os dedos ficam ali para fora e está o tempo inteiro sisudo, com um olhar muito feio. Sentou também, sem saber onde colocava as pernas ali, e assim seguiu-se esse debate. Bom, o que eu quero dizer para vocês? Deixa eu só parar aqui. Depois desse... deixa eu parar aqui, que eu não parei o vídeo. Depois desse discurso, Nixon perdeu. E aí, os jornalistas perguntaram para ele nesse momento: o que você acha que aconteceu? A gente estava tão confiante, as pessoas que te escutavam no rádio tinham certeza de que você seria o próximo presidente dos Estados Unidos. E ele disse a seguinte frase: confie plenamente em seus assessores, deixe que passem maquiagem, mesmo que você odeie isso, que digam como se sentar, quais são os seus melhores ângulos e o que fazer com seu cabelo. Eu detesto tudo isso, mas sendo derrotado por não ter feito todas essas coisas, não voltarei a cometer o mesmo erro. Então, ali, ele entendeu a importância da comunicação não verbal, ou seja, ele tinha um discurso de peso, era uma pessoa que, quando começava a falar, as pessoas entendiam o seu posicionamento político, mas aquele debate foi um dos momentos mais cruciais do momento para eles. Então, a gente tem que entender aí, a gente começar a entender um pouquinho sobre a importância da comunicação não verbal. E aí eu começo a falar com vocês. Depois de toda essa evolução da TV lá atrás, a gente veio evoluindo, e hoje nos deparamos com as redes sociais, que nada mais são do que telinhas, um Big Brother que anda com você ali 24 horas.
E quando a gente começa a falar sobre redes sociais, eu tenho uma discussão muito grande sobre o self-branding, essas expressões americanas que nós, da comunicação, temos mania de repetir, mas que significam o seguinte: as redes sociais estão nos transformando em marcas. Estamos virando Nike, um Adidas. Quem somos? Não é mesmo? Hoje, todos vocês têm a sua publicidade individual, tem o seu perfil, faz um perfil para a sua empresa, tem um Instagram, um site, um website, um hot site, e está ali o tempo inteiro ofertando e oferecendo o seu serviço. Mas se nós estamos todos virando uma marca, como Tom Peters mesmo diz, que é um economista e que agora trabalha, que se especializou em gestão de negócios e trouxe essa pegada da comunicação, onde ele fala: nós somos presidentes de nossas próprias companhias. Eu, LTDA, para se manter no mercado hoje, a tarefa mais importante é ser chefe de marketing da marca chamada você. Eu costumo dizer que o nosso melhor e primeiro cliente somos nós mesmos. Você já pensou se você compraria, por exemplo, o seu produto? Se você assistiria a sua live? Se você faria o seu curso? Para que vocês tenham uma ideia do que são as redes sociais, nós temos mais de 149 milhões de pessoas na internet. Né? O We Are Social, que faz pesquisa todos os anos, traz números assustadores da quantidade de pessoas com celulares, as pessoas que estão na internet, e dessas pessoas, aquelas que estão nas redes sociais. Para que vocês tenham uma ideia, no Brasil, a quantidade de pessoas que nós temos atualmente no Facebook, WhatsApp, YouTube, LinkedIn, Twitter e Instagram, que hoje são as redes com um peso maior, né, de compartilhamento, de entrosamento, de troca virtual e digital. O Instagram, por exemplo, são 77 milhões de pessoas conectadas. Digo Instagram porque, mesmo ele não tendo uma quantidade muito maior como o Facebook, 130 milhões, essa pesquisa aqui é de 2019, e esses números eles já estão diferentes, eles já começam a ser alterados, e a gente tem um crescimento do Instagram. Instagram hoje ele é uma vitrine da sua loja, do que a gente chama de lojinha, da sua lojinha, do seu eu, do que você tem para oferecer para esse mundo. Então, como eu posso dizer, é um universo ali que se cria tecnológico ao nosso favor. Nós temos que pegar das dificuldades oportunidades. E nessas oportunidades, trazer ali o que nós temos de melhor. E uma das coisas que a gente tem que entender que eu só posso trazer de melhor se eu for eu mesmo. Se eu estiver vendendo algo que me identifique, que identifique a marca eu. O eu LTDA, vamos dizer assim. E aí, a gente trabalha ainda nessa questão da comunicação não verbal, que já que é a primeira impressão que fica, já que é aquilo que as pessoas, que é o nosso exterior, vamos dizer assim, por que não buscar e fazer disso pontos positivos no nosso SWOT? Ali, na hora que a gente vai discutir pontos fortes, pontos fracos, o que é sensível, o que é ameaça, por que eu não posso pegar a minha imagem e fazer com que ela seja um ponto positivo no meu trabalho, na minha marca, no meu projeto de influenciar pessoas, ou apenas para apresentar o trabalho que eu faço como prestador de serviço. E aí eu trago para vocês hoje pequenas dicas de imagem, media training online, para que a gente consiga ter mais confiança em nós mesmos. Não quer dizer que a gente precisa ser outra pessoa, que a gente precisa imitar o tempo inteiro o nosso concorrente por achar que só assim eu vou me enquadrar nesse mundo virtual. E não é bem isso. Quando a gente fala sobre self-brand, quando a gente fala de media training digital, eu pergunto, quem é você? O que você está fazendo nas redes sociais? Eu sou profissional?
Não, eu sou um influenciador digital. O digital influencer? Não, eu sou apenas um usuário, eu quero consumir conteúdo. Então, faça esse questionamento. Quem é você nas redes sociais? O que você quer atingir com o seu perfil? Depois que você vem com esse questionamento, que você consegue entender, não, eu sou um profissional da contabilidade que quero aqui falar um pouco sobre a minha prestação de serviço, falar um pouco sobre contabilidade, trazer para a sociedade a importância da contabilidade no dia a dia, na prática. Então, você teve a delimitação do seu público. Quem é o meu público? Para quem eu vou falar? Esse público é jovem? Não. Esse público é mais experiente? São mulheres? Quem é o meu público? Quem eu quero chegar, para quem eu quero atingir? Eu quero falar com as instituições públicas, privadas? Não. Então, entenda para quem você está falando, para que você consiga, em cima disso, pensar, poxa, bacana. Não, eu acho que a minha marca, ela é mais jovial. Eu quero trabalhar com um público entre 18 e 25 anos. Então, o que eu posso? Eu não vou me vestir de terno e gravata. As pessoas com essa faixa etária, elas estão mais acostumadas e elas dão mais atenção para as pessoas que gostam de algo um pouco mais confortável. Então, tá bom, mas eu gosto de terno e gravata. Vou tirar a gravata? Fico só de terno e camisa? Não, eu vou dobrar aqui a manga da minha camisa, porque eu gosto de camisa, eu não quero deixar de usar. Então, é você adequar a sua imagem para que você consiga fomentar o seu projeto. Não precisa mudar a sua imagem, não é que você vá imitar outras pessoas, não, mas você vai aperfeiçoar aquilo que você já tem, aquilo que você já é. E eu vou passar para vocês um videozinho, é cômico, mas que reflete muito sobre a nossa vida nas redes sociais. Ele é bem rapidinho, só para a gente descontrair o nosso papo. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho. Boa tarde! Hoje eu tô conversando com ela, que é um estouro no Snapchat, ela que tá com 15 milhões de seguidores. E 11 no Insta Stories. E 11 no Insta Stories. Vanessa Braga. Oi, gente! Vanessa, conta pra gente, como é que isso tudo começou? Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui. Só um pouquinho. É ao vivo, né, Rafaela? É o ao vivo. Tudo certo. Aqui, vamos de novo. Vocês estão ouvindo? Vocês estão conseguindo ouvir o vídeo? Sim, estamos Sim. Boa tarde! Hoje eu tô conversando com ela, que é um estouro no Snapchat, ela que tá com 15 milhões de seguidores. E 11 no Insta Stories. E 11 no Insta Stories. Vanessa Braga. Oi, gente! Vanessa, conta pra gente, como é que isso tudo começou? Bom, lá no iniciozinho, lá atrás, eu só postava foto da minha cara. Aí eu vi que uns amigos de uns amigos começaram a me seguir pra ver o que eu tava postando e tal. E o que você tava postando? Eu só postava foto da minha cara mesmo. Aí depois eu resolvi ampliar o meu conteúdo e fui pra filtros de girafa, de velha, de cara magra, sabe? Que afina o rosto. Esse era o meu favorito. Que legal. E quando é que foi o boom na sua vida? Ai, o boom na minha vida, eu acho que foi quando as pessoas começaram a me seguir. Porque daí outras pessoas começaram a me seguir. Mas por quê? Provavelmente para ver por que as outras pessoas começaram a me seguir. Entendi. Daí outras pessoas começaram a me seguir porque descobriram que outras pessoas estavam me seguindo. Surreal, né? Muito interessante mesmo. E no Snap, você fala o quê? Eu sou uma influenciadora, né? Então, no meu Snap, eu posto basicamente a minha vida. E o que você faz na sua vida? Ah, eu falo do meu dia a dia. E o que você faz no seu dia a dia? Ah, o meu dia a dia mesmo. As pessoas gostam de ver eu postando vídeos sobre os vídeos que eu posto sobre a minha vida. Ah, que interessante! Que interessantíssimo. E você ganha dinheiro com isso? Ganho dinheiro, bastante dinheiro, até mais do que eu imaginava, e muita coisa. E a galera ama que eu poste tudo que eu ganho. Então eu vou ganhando e vou postando pra galera ver, ganhando mais ainda. Ah, sem motivo nenhum. Você ganha porque você ganha. É. Ah, então você ganha uma maquiagem, você usa maquiagem, mesmo não sendo uma maquiadora. É tipo como se eu fosse
Tipo a Cléo Pires. Mas você não atua, né? Você é atriz. Não sou atriz. Eu nem sei o que eu quero fazer da minha vida ainda, tô escolhendo. Influenciar pessoas, né? Ah, isso com certeza. É com toda a sua influência. Digital. Influência digital, com certeza. Então tá, a gente conversou agora com ela. Você não faz mais nada mesmo. Não é isso. Ah, é isso. Então tá. Então a gente conversou hoje, a gente finalizou agora a nossa conversa com ela, com Vanessa Braga, ela que é uma influenciadora, ela é um sucesso no Snapchat, um estouro no Insta Story, né? Mas alguma coisa? Isso. É isso mesmo. Então tá bom, então. No próximo bloco a gente recebe o servidor do estado do Rio de Janeiro, aquele que só vai receber o salário em agosto do ano que vem. Galera, eu não tô gostando muito. Então, pessoal, aqui a gente tem, né, claro, uma sátira, mas que fala um pouco exatamente sobre essa questão do boom das redes sociais, o que nós temos influenciado, de que forma a gente tem influenciado essas pessoas. É uma influência com conteúdo, é uma influência para o bem, ou a gente tem feito, ou a gente tem utilizado isso, ou levado para a publicidade algo que não existe, um produto que exatamente não é um produto, um serviço que, na verdade, não é tudo aquilo que eu tenho falado. Será mesmo que estamos sendo verdadeiros com as pessoas que nos seguem, com todos aqueles perfis, com todos aqueles seguidores que estão ali esperando um history, um post? Então, eu costumo dizer, a verdade, o conteúdo, o que você é o primeiro passo para que você tenha sucesso com as suas redes sociais. Quanto mais autenticidade e quanto mais verdade você tiver ali, com certeza, o seu público pode não ser 1 milhão, você pode não ter 300 mil seguidores, mas você pode ter certeza que as pessoas que estarão ali te seguindo, elas estão interessadas no que você, de fato, verdadeiramente tem para oferecer. E quando a gente fala de comunicação não verbal, além da minha comunicação, além da imagem, eu tenho outra coisa também muito importante, que é a comunicação gestual. Depois de todo o meu cenário, então agora, Rafaela, eu sei que eu preciso estar mais atenta a essa questão, mas e o gestual? As minhas mãos, o meu sorriso, a forma como eu olho para as pessoas, os movimentos que eu faço com os braços ou com os pés. Pois é, pessoal, o corpo fala, e ele não só fala, como ele responde, reage, explode. E é aí que a gente precisa ter um pouquinho de inteligência emocional para fazer e para entender como que esses gestos também podem impactar a minha imagem. Quando eu falo sobre movimentos gestuais, muitas vezes eles acontecem de uma forma muito automática. Quando você menos percebe, você já está fazendo. Ou você tem mania de fazer assim, o negativo, ou então o afirmativo, ou faz aquela cara de bravo. E você sabe o significado desses movimentos? Da linguagem não verbal, esses movimentos, eles fazem toda a diferença na comunicação. Por exemplo, o olhar muito baixo traz tristeza, um sentimento de derrota, como se as coisas ou aquilo que você estivesse falando não fosse tão importante assim. Já o rosto muito para cima pode trazer um pouco de arrogância também, como se você fosse muito melhor do que outras pessoas, ou como se o que você estivesse falando tem uma diferença ali entre o seu intelecto, o seu intelectual com o seu público. Rafaela, mas o que a gente faz? Não pode olhar para baixo, não pode olhar para cima? Claro que pode, mas tenha um pouco de parcimônia, saiba fazer a dosagem disso. O certo é estar ali com o seu olhar sempre ao horizonte, mais horizontal, olhando, ou então no olho no olho, se você estiver conversando com a pessoa, mas agora nesse mundo digital é sempre muito difícil, a gente está sempre conversando aqui, com a câmera, então olha para a câmera, tente fazer com que o seu olhar esteja na altura dessa câmera, nem muito abaixo para que você fique olhando assim e nem muito para cima.
Outro gestual, os gestos que a gente costuma fazer muito, eu que sou uma pessoa que gosto de conversar, tenho uma expressão corporal grande, assim, massiva na minha comunicação, às vezes acontece muito comigo, que são os gestos com as mãos. Muitos desses gestos, eles têm uma conotação mais obscena, eles podem, sim, vamos dizer, acabar, como é que eu posso dizer, não sendo tão interessante naquele momento, para que você faça, você pode acabar ofendendo quem está te assistindo, sem nem saber. Então, evitem coisas como assim, 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 dessa forma, isso pega muito mal, principalmente nesse mundo virtual, onde tudo hoje vira meme, onde todo mundo pode dar um print na tela. Ah, mas e agora como é que eu faço? Por que eu vou ter que ficar olhando para as minhas mãos? Não necessariamente isso. Tente relaxar. A dica de ouro está na sua respiração e no seu ponto de equilíbrio. Quando você estiver fazendo qualquer tipo gravando um vídeo, uma apresentação, e você está sentado, para que você tenha mais confiança corporal, coloque os seus 2 pés no chão. Sinta o chão para que você tenha equilíbrio. Se você é uma pessoa que mexe muito com as mãos e acha que isso tem atrapalhado no seu vídeo, tem atrapalhado na hora da sua oratória, coloque as mãos em cima da mesa, faça o seu discurso, converse com as mãos apoiadas em cima da mesa e tente fazer com que seus gestos com as mãos estejam mais para cima, que a palma da sua mão fique um pouco mais para cima. E quando você for colocar as mãos de novo na mesa, você vai evitar de fazer qualquer outra coisa. Lembre-se aqui dessa altura, porque o que acontece? Hoje, a gente trabalha com um campo visual muito limitado, que é sempre o campo aqui do Zoom, do YouTube, da sua webcam. Então, aparece muito pouco do seu corpo, vamos dizer assim, da cintura para cima, metade só dos ombros. Se você gesticular demais, mexer demais com as mãos, isso vai acabar prejudicando a sua fala, porque as pessoas elas vão começar a prestar atenção só nas suas mãos. Então, tente deixar as mãos mais baixas, tente colocá-las em cima da mesa, ou quando for falar, com as palmas da mão para cima e os pés em equilíbrio, sempre no chão. Isso vai fazer com que você evite tanto de balançar a cadeira, se ela for de rodinha, e se você também achar que isso aqui é algo que te tranquiliza, troque a cadeira por cadeira sem rodinha, porque se você ficar nervoso ou nervosa, você vai fazer isso daqui, e coloque os pés no chão. A postura das pernas, isso é muito comum na hora das fotos. Às vezes a gente nem entende e não dá muita importância para isso, mas às vezes ali naquele momento fica ruim na imagem, não que você vai ficar ruim, mas a imagem em si. A gente tem aqui um exemplo do Sarkozy, que é uma pessoa muito mais baixa, ele é uma pessoa mais baixa, e ele se incomodava muito com a altura dele na hora das fotos. Então, estava sempre na pontinha do pé. Não precisa ser assim. Você tem que entender, é algo que você não vai conseguir mudar, que é a sua altura. Então, se você se sente desconfortável, sugira naquele momento que vocês façam uma foto sentados, todos numa mesa de reunião, ali trabalhando, ou então, não, eu me sinto desconfortável nessa posição, então eu prefiro que a gente faça uma foto em um lugar onde eu tenho um relevo, um alto relevo, aquela foto onde ficam pessoas atrás e pessoas na frente. Busque alternativas para que você não fique desconfortável nesse momento. Evite as fotos de boneco. Quais são as fotos de boneco? Essa foto que as pessoas ficam com as mãos para frente, todas na mesma posição. Isso traz uma sensação de autoritarismo, como se você estivesse muito distante do seu público, muito mais anos-luz dali de quem está te assistindo. Então, fique mais tranquilo, fique mais leve, pode colocar os braços na lateral, não tem problema nenhum. Ou então, um pouco de lado,
uma das mãos no bolso também, não tem problema, mas faça com que você se sinta mais natural na hora de tirar uma foto. A gente, principalmente as autoridades, no âmbito político, a gente ainda tem muito essa mania das fotos de boneco. E essa foto, ela passa esse autoritarismo, e não necessariamente é isso, a não ser que seja isso que você quer passar. Então, se esse é o seu objetivo, tudo bem. Mas, na maioria das vezes, quando a gente está ali no mundo da internet, queremos ser o mais tranquilo possível, a gente quer estar ali junto com o nosso público, e se eu tenho já a identidade do meu público-alvo, é importante que estejamos atentos. Gestos faciais. Eu também sou uma pessoa com muita expressão facial. E a expressão facial, ela fala muito sobre quando eu estou muito nervosa, quando eu estou muito eufórica, quando eu estou muito triste. E aí são nesses momentos que a gente precisa praticar algumas coisas, que é o que eu falo dos exercícios faciais. Se você começa a fazer exercícios e tem a sua tônica mais leve, o seu rosto mais tranquilo, você automaticamente vai diminuir os seus gestos faciais. Então, ao acordar, faça exercícios, estica o rosto, fecha bem o olho, abre a boca, sorria no espelho, você vai sentir que ali você já deu uma leveza, você já soltou um pouco o seu rosto. Então, você vai estar o quê? Mais tranquilo. E lembrem-se sempre da dica de ouro: respiração. Dá aquela respirada e solta. Ali você já vai se sentir mais confiante e não necessariamente vai precisar fazer tantos gestos faciais. O gesto, ele fala muito. Quando você olha muito para cima, que alguém está falando e você está o tempo inteiro olhando para cima, isso dá uma sensação de que você está esnobando o que a outra pessoa está falando, que você está olhando com desdenho para aquilo, como se não tivesse importância. Quando você faz muito assim como o Nixon, uma das coisas que o Nixon fez muito no debate foi isso aqui. Ele falou o tempo inteiro com a cara bem sisuda. Isso aqui mostra que você está bravo, ou que você não está gostando do que você está vendo, ou que você não está concordando. E o euforismo, você está eufórica demais, pode parecer cinismo, pode parecer que você está levando para o outro lado da conversa, como se o que você estivesse interpretando ali não fosse necessariamente o que o seu emissor quer passar. Então, a pessoa que está sempre rindo o tempo todo numa conversa, às vezes a conversa é séria, e não necessariamente você está rindo, e se você está rindo naquele momento, pode passar um sentimento de cinismo, de como se você estivesse sendo cínico ou irônico com a outra pessoa. E como eu já tinha comentado, uma imagem sempre vai falar mais que 1000 palavras e gerar 5.000 memes por dia no Brasil. Nós temos dados dessa South American Memes, que é uma agência especializada em memes, que diz que são mais de 5.000 memes por dia no Brasil. Nós temos uma indústria. Qualquer coisa que aconteça nesse exato minuto e esteja ao vivo nas redes sociais, pode ser alvo de um meme. Então, a gente tem que estar sempre ali. Se eu estou no âmbito virtual, se eu estou nesse mundo virtual, é muito importante que estejamos, claro, de olho nessas questões. Se você tem um perfil mais descolado, mais interativo, o meme pode ser, sim, uma carta muito legal no seu baralho. Você vai postar no sextou, na sexta-feira, mas nós temos que entender sobre comunicação não violenta. Muitas vezes, o que você acha e o que você ri de um meme, ele pode ser preconceituoso, ele pode ser homofóbico, misógino, e acabar ofendendo alguém sem necessariamente ser o que você pensa. A gente volta lá atrás, naquela perguntinha, será que a pessoa, será que eu estou conseguindo transmitir a mensagem que eu quero? Eu achei engraçado esse meme, vou lá postar nas minhas redes sociais, depois eu tenho uma crise de imagem absurda. Por quê? Porque alguém se sentiu ofendido e nós estamos na era da comunicação não violenta.
As pessoas ainda acham que isso é falar com dedos, é uma coisa que a gente não pode falar mais nada. Sim, nós temos que ter responsabilidade comunicacional. Precisamos entender que a fala é um poder muito importante. O que sai da sua boca não volta atrás. Então, assim, se você começa a ter essa consciência sobre a comunicação não violenta, você vai pensar 2 vezes antes de postar alguma coisa. A não ser que esse seja o seu perfil, a não ser que você queira bancar esta comunicação. Não, eu sou assim, eu falo assim e eu gosto de ser assim. Ok, falamos sobre personalidade, sobre ser verdadeiro, mas entenda que toda ação, para cada ação, existe uma reação. E talvez essa reação não seja tão positiva quanto você queira. E depois de toda a nossa comunicação não verbal, a gente vem com a comunicação, com a segunda parte, que é a comunicação verbal, o discurso. Aquele videozinho que eu mostrei para vocês faz todo sentido quando a gente começa a analisar os perfis ali nas redes sociais. Às vezes você tem um site lindo, você tem um Instagram maravilhoso. E o conteúdo? Por que aquela pessoa ela tem que te seguir? O que você tem para oferecer? O que você tem para ofertar? E aí nós falamos sobre a importância do conteúdo. Aristóteles lá atrás já dizia: quem fala, sobre o que fala e a quem fala. Essas 3 regrinhas básicas para que a gente entenda o que necessariamente eu estou falando, para quem eu estou falando e a forma como eu estou falando. Estudos mostram que os discursos, eles só conseguem chamar e captar bem a sua atenção entre 7 e 10 minutos. Passou disso, as pessoas começam a mexer no celular, ou então elas saem da sua live, vão ver outra coisa, ou fecha ali o seu curso, porque é uma questão mesmo de percepção cerebral. Ou seja, nosso cérebro, ele consegue captar melhor, não que ele não vá assistir uma live de 30 minutos, não que você agora tem que começar a fazer só discursos de 10, no máximo 10 minutos, não é isso. Mas a gente entende que o cérebro, ele capta melhor a informação que chega antes. Então, se eu sei disso, se eu estou por dentro disso, o que eu preciso fazer? Estruturar a minha informação, a minha principal informação dentro desse período. Eu vou trazer para o meu receptor os 10 primeiros minutos mais interessantes. Porque se ele gostar daqueles 10 minutos e se ele conseguir ficar aqueles 10 minutos, ele vai ficar mais. Mas como fazer isso, Rafaela? Como é que eu consigo chamar a atenção? Como é que eu vou fazer com que as pessoas entendam e prestem atenção no que eu estou escrevendo, no que eu estou falando, no que eu estou apresentando? Conteúdo, dicção e desenvoltura. E não estou aqui falando para que todo mundo comece agora a estudar e ser todos intelectuais, porque só assim a pessoa vai prestar atenção no que eu estou falando. Pelo contrário, quanto mais direto, mais simples e entendível você for, melhor é o seu discurso. Faça uma introdução, tenha um desenvolvimento e conclua a sua fala, conclua o seu texto. Tenho certeza que as pessoas, elas entenderão muito melhor uma frase curta e bem escrita do que um texto de 30 páginas. E tem também as regrinhas ali, principalmente para o virtual, onde a gente está o tempo inteiro passando telas, olhando aqui para o celular e mudando alguns slides que a gente chama, que são as palavras-chave, palavras que você quer reforçar para o seu receptor. Então, eu, como emissor, eu quero dizer comunicação várias vezes para que as pessoas entendam a importância da comunicação. Então, no meu texto, eu vou repetir a palavra comunicação, no mínimo umas 5 vezes, entre 3 parágrafos, para que as pessoas comecem a massificar o entendimento sobre comunicação. Utilizar dados credíveis. Vocês que são cientistas de dados, os profissionais da contabilidade que são cientistas de dados, quando trouxer os dados,
para o seu discurso, para o seu conteúdo, entenda, cheque de onde vem essa informação, diga não a fake news, não compartilhe no seu WhatsApp aquilo que você não tem certeza. Nesse momento de pandemia, o que eu mais recebo são calendários fakes de vacinação. Isso é muito sério, pessoal, porque às vezes você tem pessoas ali angustiadas e que acreditam naquela informação e que não têm a oportunidade desse mundo tecnológico virtual que você tem. Então, cheque a sua informação, não perca a credibilidade por causa de uma fake news. Entenda exatamente de onde vêm essas informações. Evite os tecnicismos, DIRF, ECD. O que isso quer dizer para a sociedade? O que essas siglas fazem, qual a diferença dessas siglas na vida das pessoas? É o imposto de renda de pessoa física, ou seja, exemplifique, explique sobre o que você quer falar. Evite as piadas e os trocadilhos, que a gente já tinha conversado, atente-se à comunicação não violenta, existe até um livro com esse nome, Comunicação Não Violenta, que eu sugiro que vocês depois busquem e leiam um pouquinho, que vocês vão, o quão interessante é. Palavras que possam ter um sentido dúbio, informações inexatas, tudo isso é importante para que você tenha um conteúdo de qualidade. E, lógico, depois que eu tenho um conteúdo de qualidade, não, Rafa, aqui, ó, eu vou falar sobre comunicação não verbal. Então, eu já tenho um conteúdo muito bacana, que eu sei que é credível, que está simples, está entendível. Eu preciso ter o quê? Me atentar à dicção. Muitas pessoas não nasceram com o dom da fala e a maioria tem dificuldade para se expressar. E aí eu vou dizer para vocês, isso é um problema? Não, não é um problema, sabe por quê? Porque tem solução. E qual é a solução? Prática. Para falar e para falar bem, eu tenho que falar. Se eu tiver medo de me comunicar, se eu continuar com receio de como vai ser a minha postura, de como vou evoluir, eu vou sempre ficar nessa, eu sempre vou ficar com um discurso raso, eu sempre vou ter uma fala ruim, porque eu não falo, porque eu não tenho coragem de me expor. Então, vai lá para frente do espelho, lê o seu discurso, releia o seu discurso, participe daquela live que você foi convidado, faça stories para o seu perfil, não tenha medo do seu poder de fala, porque só assim você vai conseguir melhorar a sua dicção. E, claro, troque palavras difíceis por sinônimos. Eu tenho muita dificuldade com bife à milanesa. Se eu falar muito rápido, sai bife ali na mesa. Não adianta. Então, eu vou falar bife empanado, sabe? Então, não complique, descomplique a comunicação. As pessoas acham que falar palavras rebuscadas, difíceis e complexas, que isso traz um peso para o meu discurso. Você nem sabe se as pessoas estão entendendo ou se elas conhecem os sinônimos ou a tradução daquilo ali. Então, utilize coisas simples. Se escute e entenda, poxa, será que eu estou me entendendo? Será que se eu escutasse isso de outra pessoa, eu ia conseguir seguir esse raciocínio? Utilize entonações para dar o quê? Vida ao seu discurso. Você vai dar um discurso, poxa, felicitações dia do profissional da contabilidade. Você vai ler seu discurso assim, parabéns, profissional. Hoje é um dia muito importante para nós. A pessoa vai olhar para você e falar, gente, mas, poxa vida, eu achei que ele estava me parabenizando, e não que isso era uma nota de pesar. Então, tenha emoção no seu discurso. Fale, mas fale com entonação, fale com certeza, fale com confiança. Quanto mais confiança você tiver, melhor será. E as pessoas, elas tendem a prestar atenção e se sentirem mais seguras quando elas escutam alguém que fala com confiança. Sempre que possível, leia e releia. Se você vai fazer, eu sempre brinco com os meus porta-vozes aqui no Conselho Federal e no sistema, que é muito melhor você ler o discurso, você aparecer no seu evento, lendo o discurso, do que quando você começa a inventar da sua cabeça. Por quê? Porque o improviso, ele traz situações, às vezes, constrangedoras. O seu cérebro ele não está preparado para aquela ação. Então, o improviso, ele torna-se uma potencial crise de imagem. Então, leia, releia,
respire, tome a sua água e lembre-se, todos nós somos humanos, a gente erra e tá tudo bem. Se você errou o seu discurso, se perdeu no que você escreveu, volta lá atrás, lê de novo. Mas tenha postura e ponto de equilíbrio, como eu acabei de falar para vocês. Sinta aqui os pés no chão, principalmente agora, como a gente está falando desse mundo virtual. Então, a maioria dos vídeos, eles são a maioria é feito sentado, então a maioria do vídeo é aqui, ó, sentadinho, então não tem problema, você vai conseguir colocar o seu pezinho no chão, mantém esse contato visual com a câmera, mais ou menos na altura do seu olhar, então preste bem atenção nisso, utilize expressões faciais apropriadas e respire, como eu falei, lembre-se, ninguém é perfeito. E existem várias coisas também na internet que ajudam a gente nessa questão do falando de improviso, ou quando a gente quer fazer um discurso, mas não quer ler no papel. Vou até passar mais uma tela aqui rapidinho para vocês, que são esses aplicativos, que é o que a gente chama de teleprompter. Nós que trabalhamos em televisão, nós costumamos usar muito para gravações de vídeos, que são, o que é o TP? O TP é ali, você na frente da câmera, ele está passando na velocidade que você escolhe o texto que você vai ler. Então, isso te dá uma segurança na hora da leitura. É claro que você, no começo, vai se sentir meio perdido, mas depois você vai começar a praticar e vai ver que isso te ajuda, para que você não fique o tempo inteiro com o olhar muito baixo aqui, segurando o seu papel, ou evitar que o papel tampe a sua câmera, já que a gente está falando sobre webinários, enfim. Tente usar o TP, ou até mesmo abra o seu discurso no Word e coloque ele aqui no seu computador, faça com que ele fique, que o seu discurso fique na tela e você vai rolando aqui seu discurso. Isso também te ajuda a melhorar a leitura. Ah, Rafaela, não, mas eu gosto mesmo é do papel. Sem problema. Faça aqui na lateralzinha, olha, coloca aqui mais ou menos na altura da câmera, veja até onde, faça um teste antes de começar a ler, até onde o seu papel pode ir, que ele não vai aparecer. Então, assim, subindo ou descendo, aqui na lateral, e faça a leitura do seu discurso. Leia um pouquinho, olha para a câmera de novo, lê mais um pouco, olha de novo. A importância dessa desenvoltura é mostrar para as pessoas que você está preocupado com o entendimento, com a interpretação delas, que não é algo mecânico, que você vai abaixar a cabeça e vai começar a ler só para que elas vejam que você está lendo. Não, você vai o quê? Fazer todo essa sua desenvoltura para que você passe confiança e faça com que as pessoas tenham um entendimento melhor do que você quer dizer. E aqui na fala de improviso, como eu disse para vocês, é claro, acontece. Nem sempre a gente tem um discurso dentro da bolsa, mas o improviso, ele é muito diferente do despreparo. Nós não podemos estar despreparados. O improviso é diferente. Quando eu estou despreparado para um evento, a chance da crise de imagem é muito maior. Por quê? Porque eu vou para um evento sem saber do que se trata, quem são as pessoas que estão participando, quem é que vai falar? Imagina se na hora disso a autoridade vira para você e fala: senhor, por favor, eu gostaria de ouvi-lo. Ou então, você é um profissional da contabilidade, está participando de um webinar, de qualquer coisa que seja, faz uma pergunta e alguém vira para você e fala: profissional, eu gostaria muito que você opinasse. E você vai falar: meu Deus, mas peraí, eu não estou sabendo o que está acontecendo. Então, faça uma ordem cronológica, sempre que você estiver participando de um bate-papo, assistindo um bate-papo, ou, de fato, num evento virtual, anote ali o que as pessoas estão conversando, fique atento aos discursos que vieram antes e depois de você, principalmente em eventos acadêmicos, onde a gente tem todo um debate, depois a gente passa para os questionamentos. É interessante que você saiba o que está acontecendo. Se você estiver preparado para o improviso, tudo bem, você vai tirar de letra, não vai ter problema nenhum, vai ter terminado ali e você vai ver que você conseguiu passar um pouquinho da mensagem que você gostaria. E aí eu entro aqui para quem trabalha muito com os vídeos, quem tem os seus perfis no YouTube, quem tem as suas marcas aí no Instagram da vida, no Facebook. Eu só vou chegar aqui e já vou gravar logo um discurso. Não é bem assim. Nós precisamos de planejamento. Comunicação, como qualquer outra área,
precisa de um planejamento. Então, você vai sentar e você vai discutir a sua semana, o que você quer gravar, quais são os assuntos predominantes naquele momento, vai se lembrar das dicas da Rafa sobre os gestos, vai gravar e vai se assistir. Poxa, será que está entendível? Será que eu falei legal? Acho que eu vou fazer mais umas vezes. Faça 1, 2, 3, tire um tempo e se dedique. Porque se você topou estar ali nas redes sociais, você precisa entender o peso comunicacional que isso tem. Não é uma coisa que você vai colocar lá, depois você vai apagar e ninguém vai lembrar. Então, se dedique a isso. Monte os seus roteirinhos, invista em tecnologia. Poxa, meu cenário tá bacana? O que tem aqui no meu fundo? Ah, eu tô numa parede branca. Poxa, tá bom. O que eu tenho aqui? Não, eu tenho várias coisas que não identificam, que chamam mais atenção do que eu mesmo no vídeo. Então, vamos prestar um pouquinho mais de atenção nesse cenário? O barulho ali, então eu vou investir talvez numa webcam melhor, vou comprar um fone, porque eu sei que aqui em casa todo mundo está de home office, então está todo mundo acostumado com barulho, então eu vou colocar um fone para evitar um pouco que os ruídos externos. Faça com que o seu momento ali, a sua gravação, ela seja confortável e adequada para você. Não tenha medo da câmera, não é um bicho de 7 cabeças. Quando você começa a entender que quanto mais normal e mais legal, mais tranquilo você está, melhor fica o resultado, você relaxa, pesquise sobre esses temas, monitore seus concorrentes. É interessante você olhar o que as pessoas estão falando, mas lembre-se da autenticidade. Você pode fazer 2 mais 2, 4, de N formas. 1 mais 3, 3 mais 1. Então, assim, seja autêntico, diversifique. Não queira ser sempre igual ao seu colega, porque você acha que o seu colega, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verdinha que a nossa. Mas entenda que você pode você pode oferecer a prestação do seu serviço de uma forma muito criativa, o que a gente chama da oratória criativa. E a oratória criativa nada mais é do que eu pensar com carinho no meu texto, no meu conteúdo. Como é que eu gostaria de ler? O que chama a minha atenção? Então, vamos ler um pouquinho sobre isso. Aqui eu trouxe alguns tipos de vídeos que geram mais engajamentos. As pessoas adoram tutoriais, webinários, gostam também de vlogs, de fax, que é o pergunta e resposta, o top 10 dicas, então 10 dicas sobre contabilidade, vídeos cases. O que são os vídeos cases? São clientes que vão ali mostrar como foram bem atendidos e como gostaram das parcerias, ou dizer sobre, principalmente quem é influenciador digital, como foi ali o trabalho com esse influenciador digital. Então, você tem N formas de trazer esses vídeos de uma forma mais criativa para suas redes. E lembrando, não é só o Instagram, tá, pessoal? Nós temos o LinkedIn, que é um nicho muito legal para quem quer fazer networking, para quem quer fazer contatos profissionais. Nós temos ainda o Facebook, que mesmo com essa queda de acessos, que possivelmente o We Are Social vai trazer uma pesquisa agora em 2021, onde já vai mostrar o crescimento do Instagram, o declínio do Facebook, muitas pessoas gostam de assistir ainda as lives pelo Facebook, tá? Então, você tem um público também de uma faixa etária com uma idade um pouco maior, que gosta muito mais do Facebook do que o Instagram. Então, toda aquela questão de saber quem é o meu público faz diferença na hora de você escolher onde você vai investir suas redes sociais. Cursos, palestras, pessoas que são mais acadêmicas, que gostam de trabalhar nesse segmento, o YouTube é o mais indicado, porque você faz um canal onde você não tem tanta limitação do seu tempo ali. Agora, a gente também tem as plataformas de podcast. O podcast, ele veio para, não gosto da palavra substituir, mas ele veio como um avanço, uma evolução do rádio. Então, o podcast também é muito bacana, principalmente para aquelas pessoas que não gostam de vídeo. E tá tudo bem não gostar de vídeo, tá, pessoal? Você não é obrigado a gravar vídeo, você tem tantas outras formas de conversar com o seu público. Você pode, se você gosta de escrever, faça artigos para o LinkedIn, que é um lugar muito bacana de se publicar. Você consegue passar informações básicas, diretas e rápidas em posts curtos,
invista na sua identidade visual, invista nesses posts e faça dali conteúdos para que as pessoas para que essas pessoas curtam, comentem e salvem o seu material. Então, nós temos diversas formas de nos comunicar nas redes sociais. E quando a gente fala de evento virtual, a gente tem um negocinho chamado netiqueta, bem parecido com a etiqueta, mas para o âmbito mais digital, que é o quê? As videoconferências, o que a gente tem feito aqui, a utilização de todos esses sistemas, Zoom, você tem o StreamYard, você tem o Teams, você tem o Google Meet, você tem o Webex, você tem vários sistemas aí ofertados no mercado tecnológico, e você precisa saber lidar com essas ferramentas, é preciso conhecer esse mundo para que você possa tirar o melhor disso. Então, conheça as ferramentas, confira se a sua internet está ok, é interessante entrar pelo celular, é interessante entrar pelo computador, prepare todo o seu ambiente, verifique áudio, vídeo, está tudo funcionando? Cuidado com o que você fala e faz, porque você tem uma câmera que está ali sendo transmitida, o seu áudio está aberto. Poxa, eu quero ir ali tomar uma água. Fecha a câmera, fecha o áudio, certifique-se que está tudo ok, vai lá e depois volta. Tenha cuidado com essas questões, porque isso faz toda a diferença quando você está no mundo virtual. Se for para realizar alguma apresentação, feche as demais abas nos computadores, para evitar que seu WhatsApp seja exibido e transmitido ali para todo mundo. Às vezes você não quer que alguém veja o que você escreveu para o seu colega, e você vai lá na hora de transmitir, na hora de apresentar, pá! Primeira coisa que aparece é a sua conversa no WhatsApp. Então, tome muito cuidado com os eventos virtuais, porque você pode passar por uma situação constrangedora. Vou passar aqui rapidinho para que se Vossas Excelências pegarem a lei de responsabilidade fiscal, que é o que nós estamos requerendo também para essa lei, e é por isso que nós estamos a advogar a tese de que há, sim, a necessidade de se cumprir a lei que foi aprovada pela... Teve 2 momentos que eu me descuidei aqui com o microfone. Se por acaso eu fui deselegante ou causou algum mal-estar, queiram me perdoar, por favor. Se Vossas Excelências pegarem... E o que a gente teve ali? O procurador, ele se descuidou com o áudio e acabou soltando um belo pum, que mais de uma vez, e quem estava falando ficou incomodado com aquele barulho, porque sabia exatamente o que estava acontecendo. Nós temos 2 situações. Ele se descuidou, então ele precisava ter um pouquinho mais de cuidado. Então, é importante que a gente certifique que o nosso áudio está fechado, que a nossa câmera também, mas ele pediu desculpas. Ok, olha, pessoal, queria pedir desculpas pelo que aconteceu. Também, a gente também tem que ser humilde nesse sentido, de entender que, poxa, peraí, eu atrapalhei a reunião de alguma forma. Se fosse presencialmente, você faria a mesma coisa, você pediria desculpa. Mas, é claro, é muito melhor a prevenção do que a mitigação do fato. Então, esteja atento às regrinhas dos eventos virtuais. Deixa eu passar aqui para vocês. E quando você está nas redes sociais, eu tô ali nas redes sociais, não é só a criação de um perfil. Você não está ali só, vou colocar um nick legal, um nome legal, uma bio, informações na minha bio e começar a postar. Você tem que, principalmente agora, nesse momento de LGPD, cuidado com as informações pessoais, cuidado com aquilo que você divulga, tanto seu quanto das pessoas que estão com você. Peça permissão, autorização para a utilização de imagens, para que depois você não tenha nenhum problema. Cuidado com as páginas que você possui ligação à compra de perfis, sabe? Quando a gente quer ter aquela quantidade, poxa vida, acabei de estar inserida aqui nesse mundo virtual, vou comprar uns seguidorzinhos aqui. Muito cuidado, porque o que acontece? Esses perfis, na maioria das vezes, eles são hackeados. E aí você acaba seguindo alguém que você não queria seguir. Aí você fala, poxa vida, peraí, você segue esse tipo de conteúdo, eu gostava tanto do seu perfil, mas vi que você segue perfis duvidosos, então muito cuidado. Separe o perfil pessoal do profissional. Muitas pessoas me criticam por essa dica. Porém, eu acho que é importantíssimo quando você tem uma empresa e você tem um perfil pessoal e você escolhe lá na sua identificação
de pessoa que você não vai ser digital influencer, você quer ser, sim, alguém que vai fazer o marketing da sua prestação de serviço. Se você quer fazer o seu marketing, faça um perfil específico para sua empresa. Utilize o seu perfil, faça posts bacanas, uma programação e divida isso da sua vida pessoal. Não que você não vai falar na sua vida pessoal, vai fazer uma selfie no seu escritório, vai comentar sobre uma reunião, não é isso. Mas se você tem o objetivo de fazer o seu nome, de buscar prospects, né? Se você está ali querendo prospectar futuros clientes, a ideia é que você esteja focado nisso. Ah, Rafaela, não, mas eu sou digital influencer, eu quero mostrar a minha vida, eu quero dar dicas, eu sou multifacetado. Faça segmentos ali no seu Instagram para que as pessoas entendam também quando você está falando do seu pessoal e quando você está falando do seu profissional. Quando você está querendo influenciá-las sobre alguma coisa e quando não. Para que as pessoas entendam qual é o seu tipo de perfil e o que elas querem consumir. Eu quero um digital influencer ou eu quero um professor que está dando dicas sobre contabilidade? Eu quero saber mais sobre essa empresa que me oferta esse tipo de serviço ou não? Eu quero saber da vida do dono dessa empresa. É claro que hoje nós falamos muito sobre sociedade 5.0, que é o quê? O humano estar ali de mãos dadas com a tecnologia. É interessante que as pessoas saibam que a Rafaela fora da comunicação, que é mãe, que tem 2 filhas, que gosta, no seu momento de lazer, gosta de escrever, que adora assistir filmes, ok, você traz ali no seu perfil, mas é importante você ter este foco. O que eu quero com as minhas redes sociais? E ali começar a trabalhar. De que forma eu quero atingir o meu público? Utilizando sempre para as opiniões construtivas, como eu disse. Vamos evitar as discussões virtuais, pessoal. Está todo mundo muito extremista nas redes sociais. Quando eu quero... Não, Rafaela, eu quero ser extremista. Eu quero defender esse ponto de vista. Goste de mim, quem quiser. Ok, mas sustente esse perfil e saiba que quando você tem esse perfil, você pode não ter necessariamente um retorno positivo como você acha que vai ter por ter este perfil. Então, eu sempre falo, evite as discussões virtuais. Isso não vai trazer um engajamento positivo para você só porque tem gente querendo ler os seus comentários, porque você foi lá no site, você fez um Instagram, que acontece muito. A pessoa vai lá, faz um Instagram fake, entra lá no concorrente para falar mal do concorrente. Será mesmo que isso está fazendo com que o meu produto, o meu serviço, seja mais interessante do que o dele? Então, entenda até que ponto vale ser tão... essa linguagem tão agressiva nas redes sociais. E, claro, se você puder, conte com o auxílio de um profissional, esteja atento a isso. Ah, Rafa, eu não tenho condições, eu não tenho como contratar o que a gente chama de social media, que é alguém ali específico que vai conseguir trabalhar com você nas redes sociais. Eu não tenho isso, minha empresa é pequena, comecei agora. Então, estude sobre isso. Sebrae, por exemplo, ele tem lá, oferta vários cursos na área de marketing. A gente está até agora com um computador parceiro, que é uma iniciativa, uma parceria entre o CFC e o Sebrae, e uma das disciplinas é o marketing, totalmente gratuito, tá, pessoal? Até depois, deem uma olhada lá, que vocês vão ver que legal que tá essa grade e os módulos que eles estão ofertando. Então, se esteja ali nesse mundo e entenda do que você está fazendo. Não é só pedir um card bonitinho, um post bonitinho e postar toda segunda-feira. É muito mais que isso. A gente está falando sobre o poder da comunicação. Não compartilhar fake news, como eu já conversei, utilizar para rede de network, seguir o seu público e cuidado, pessoal, com as campanhas virtuais. Muito cuidado com as vaquinhas virtuais. Tenha certeza da credibilidade desses projetos. Aqui em Brasília, a gente teve um caso emblemático de uma senhora que disse que tinha câncer de mama, que fez todo um trabalho na internet, vários famosos, autoridades, divulgaram esse perfil, e depois descobriram que era mentira.
Então, esteja sempre, porque a empatia, ela tem que ser, ela tem que estar perpassando toda a nossa vida, seja ela profissional, seja ela social. Nós precisamos ser empáticos com o próximo para que o mundo seja melhor. Isso é importantíssimo. Mas entenda, se existe verdade nessas parcerias, se o que você tem feito, se são pessoas com credibilidade, se são instituições com credibilidade, a quem você quer apoiar, se é legal fazer essa parceria. Então, busque informações. E lembre-se, evite as discussões virtuais, tenha sua marca pessoal, acredite no seu potencial, fortaleça o seu diferencial, invista na oratória criativa, como é que eu posso fazer 2 mais 2, 4 diferente? Como é que vai ser essa fórmula aí? Então, invista nisso. Tenha bom senso nas suas postagens. Poxa, essa minha opinião aqui, ela é muito pessoal. Eu não sei se necessariamente, nesse momento, ela vai influenciar de forma positiva ou negativa no meu negócio. Vamos pedir uma opinião, vamos pensar mais um pouquinho e crie uma harmonia visual no seu feed. Como é que eu vou fazer isso? É como eu falo, né? Você não precisa ter um profissional para entender aquilo que é legal ou que não é, porque quem vai decidir isso é você. Muitas pessoas, elas gostam, vamos supor, de cores extremamente fortes. Gosto muito de um laranja e um amarelo, então eu quero misturar todo laranja e amarelo. Ok, é uma decisão sua. Mas será que está interessante quando eu vou entrar ali, eu vou bater? Lembre-se da comunicação visual, a primeira impressão é a que fica. Então, quando eu entro no seu feed, qual é a sensação que eu tenho? Qual é a primeira impressão que eu tenho daquilo ali? E é o que eu sempre gosto de deixar para todos vocês. O personagem principal de toda essa história é você. Tenha autenticidade. Traga para o poder da sua comunicação você. Quem comanda o que você fala é você. Então, ninguém melhor do que você para entender até onde vai esse poder, o que eu posso fazer. Um mundo, a comunicação, ela está aí para ser extremamente utilizada e benéfica quando a gente sabe trabalhar isso. Então, faça da sua identidade visual um ponto positivo para você. Utilize da sua postura, da sua desenvoltura, da sua dicção. Use todas essas habilidades a seu favor. E você vai ver como é importante e recompensador quando a gente fala uma coisa e a pessoa automaticamente entendeu o que a gente quis dizer. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, dizer que eu estou à disposição para tirar as dúvidas, se alguém quiser. Eu vou deixar esse material, tá, com vocês, vou disponibilizar, mas quero dizer que a comunicação, ela, quanto mais simples e mais entendível ela for, melhor será em qualquer ambiente, em qualquer situação. Muito legal, Rafaela. Eu estava aqui me pegando e a lâmpada, a posição, não é? Você começa a observar tudo, não muito é? Bom. Não foi? Eu também gostei, parabéns, foi um show. O pessoal está só elogiando aqui no YouTube. Mas, Rafaela, me chegaram aqui algumas perguntas de um pessoal lá no YouTube, aqui pelo WhatsApp, né? Tirando algumas dúvidas. Então, uma das primeiras perguntas que eu lhe faria é assim: como é que eu vou compor esse meu visual do profissional, do trabalho para as redes sociais? Você falou assim, é legal a gente separar, né? Separar o Instagram pessoal, o Instagram profissional, mas e quando mistura, o que é que a gente faz? Tem alguma dica para isso? Eu sempre digo, você precisa ter ali, as pessoas precisam entender quando você está no seu profissional e quando você está no seu pessoal. Então, como eu trabalho no meu profissional, Rafaela, eu tenho uma vestimenta um pouco mais formal no meu ambiente de trabalho. Então, quando eu for ali fazer um history sobre o meu profissional,
as pessoas vão entender porque eu vou estar com uma camisa social, eu tenho um ambiente de escritório, e aí, naquele momento, eu sou profissional. Mas agora não, agora eu estou no meu pessoal. No meu pessoal, eu vou trazer as minhas identidades pessoais. Então, eu gosto muito de usar vestidos estampados e estar no meu jardim, ou vendo uma televisão na minha sala com os meus filhos. Então, eu vou estar fazendo stories e eu vou estar ali mostrando quando eu quero dar destaque a esse âmbito pessoal, esses outros momentos com essa outra forma de se vestir. Mas é interessante que a gente saiba que a forma como, a personalidade, aquilo que você é, não deve mudar porque você tem um perfil, porque você está nas redes sociais. Mas é interessante, se você tiver um perfil só, faça essa diferenciação. E as pessoas vão entender, os usuários, eles vão entender quando você vai estar falando do seu profissional e quando você vai estar falando do seu pessoal. Nós percebemos que o Instagram, por exemplo, ele tem várias ferramentas, não é? Tem o feed, tem o stories, tem tudo isso. Como é que a gente pode usar aí os stories de uma forma mais eficiente? Né? Você falou em apostar, gravar, se soltar. Como é que funciona tudo isso? Os stories ali, o stories, ele é um espaço de tempo real. Então, ele traz o que você está fazendo naquele momento. O interessante do history, assim como é o Twitter, só que no Twitter você escreve, porque a ideia do Twitter é você escrever e informar a pessoa que está ali lendo do que você está fazendo naquele momento. As pessoas costumam usar muito o Twitter, por exemplo, em reuniões importantes, onde vão sair decisões importantes, e aí eles já colocam ali, estou aqui reunido com o órgão tal e estamos decidindo sobre tal coisa. O history é basicamente a mesma coisa, só que com imagens. Então, você quer falar com as pessoas, você quer trazer, por exemplo, você vai se reunir com alguém, ou você vai estar se preparando para uma live. Eu acabei de postar lá no meu Instagram mesmo. Estou aqui me preparando para mais um workshop. Então, são essas ações em tempo real. Mas o cuidado é não postar demais, porque fica muito cansativo. Às vezes, a pessoa entra ali no seu Instagram e tem 30 pontinhos. Ela vai ver os 3 primeiros e vai pular o restante. Então, tente fazer uma média de 5, 6 stories, dependendo, jogar para os eventos, aquele linkzinho, você compartilhar algum evento é interessante também, quando você está ali divulgando alguma coisa. Então, o history é para isso. O feed, ele já traz conteúdo, que faz com que as pessoas guardem aquele material. Então, você quer fazer um carrossel? O que é o carrossel? Quando você tem uma postagem com mais de um post, ou mais de um card. Então, você vai rodar ele assim para o lado, tem 5 cards. Quando a pessoa terminar de ler, ela vai salvar naquele compartilhamentozinho que tem lá de salvar, para ela ler aquilo depois. Então, o seu feed, ele traz conteúdo, tanto visual quanto escrito, porque você também tem o texto de apoio. Então, se você quer deixar algo registrado, que é importante, faça um post. Muito legal você falar, porque tem aquela ferramenta lá no Instagram que você pode postar automaticamente no Facebook, no Twitter, então o que está sendo postado já vai para todo mundo ao mesmo tempo. E aí deixou de ser o que você disse, né? Aquela coisa de o que você está fazendo nesse momento, se posta tudo a todo momento. Estou me enxergando aí, viu, Rafaela? Eu acho que eu entrei aí nessa linha. Oratória, Rafaela, como falar bem em público? Esses cursos de oratória ajudam aí nesse momento do respirar? Ajudam, são super bem-vindos. A gente tem aí várias ferramentas, nós temos vários especialistas, pessoas que estão trabalhando com a oratória, principalmente agora com a oratória criativa, mas eu acho que o mais importante é você criar a confiança em falar, e isso você não precisa de nenhum curso. Você, por si só, com a prática do espelho, do dia a dia, de olhar para o espelho, conversar com você mesmo todos os dias, grava no seu celular vídeos que você não vai postar, mas que você vai gravar só para você. Então, ter confiança na sua fala, no seu poder de fala, é o primeiro passo. E, claro, quanto mais informação, quanto mais conteúdo, melhor será a sua desenvoltura. Então, eu sempre indico,
façam, sim, um curso de oratória criativa, busquem informações, porque nós temos um mundo aí sendo ofertado e a gente precisa aproveitar. Uhum. Eu recebi aqui a pergunta da Lisa, nossa conselheira lá do CRC, e ela pergunta assim, existe uma aproximação ideal da câmera para tirar essa foto aí do perfil, e esse espaço aí do corpo para aparecer, existe aí um espaço ideal, um momento, uma cor ideal de se vestir? Eu gosto sempre assim, vamos supor, a distância? Você tem que estar aqui no máximo a 90 graus, talvez, nem muito perto, nem com a mas também nem muito longe. Faça essa divisão aqui do tronco, o tronco um pouquinho mais acima, para que não corte a sua cabeça, você entenda que sua cabeça está aparecendo, e você tem um pouco do seu tronco aparecendo também, né? Então, é interessante que você seja meio corpo, como a gente chama. A imagem ideal. Nem por isso que você não vai estar nem tão perto. Se você estiver muito perto, você vai entender que você vai ter esse espaço diminuído e também nem tão longe, porque fica ruim, às vezes, para a pessoa te enxergar. A gente já está aqui com esse contato visual prejudicado, tecnologicamente falando, então é interessante que você esteja nessa postura. Sobre as cores, eu sempre falo, na internet, a gente tem várias personal stylist, que chama, que são essas meninas que trabalham, e os meninos também, que trabalham com a identidade visual. Então, tem vários perfis bacanas aí no Instagram que falam sobre colometria e que você pode ir lá fazer testes gratuitos até e entender quais são as cores que são mais bacanas para o que você quer, para você, para sua identidade visual, mas também vai muito sobre o seu gosto, aquilo que você gosta. Ai, nossa, eu adoro vermelho, mas eu não vou colocar vermelho na câmera, não, né? Pode ficar ruim. Você vai se sentir bem no vermelho, coloca o vermelho. Ai, ficou ótimo, eu me senti bem, eu me senti mais confiante, porque quando você se sente mais confiante com a sua comunicação visual, a sua oratória será melhor. Então, esteja confiante com o que você está vestindo. Que joia. Os meninos me estão perguntando aqui no YouTube o seguinte, olha, eu estou trabalhando em casa, né? E nesse momento, como é que eu fico aí mais confortável, menos confortável? Como é que rola aí essa etiqueta nesse momento? Vocês viram aqui, eu estava aqui, o Joãozinho passou aqui para falar comigo, e a gente está em casa. Home office. Você precisa estar atento não ao seu ambiente, mas ao seu evento. É o que eu costumo dizer. Você está em casa, mas se você está participando de um evento muito institucional, de um órgão público, você estaria como nesse evento? Nesse evento eu estaria de terno e gravata. Então, eu estarei em casa de terno e gravata. Não. Eu estou participando de um webinar que seria no meu ambiente normal de trabalho, onde as pessoas são mais casual day, elas são mais tranquilas. Eu posso ir com uma camiseta polo, porque eu iria nesse espaço de camiseta polo. Então, esteja de camiseta polo. A questão não é o home office, a questão é o evento que você está participando. É como se você estivesse se teletransportando para algum lugar. Então, às vezes, a gente fica confortável demais em casa. Hoje eu vou trabalhar de pijama. Você iria para o seu escritório de pijama? Então, é importante ter essa constância na sua imagem, porque a gente não sabe quanto tempo trabalharemos em home office. Às vezes, isso será o nosso novo normal, a nossa nova realidade. Então, é preciso ter, sim, atenção e cuidado com a imagem em casa também. Uhum. E para encerrar, Rafaela, Carolina está perguntando aqui, preciso investir em equipamentos de primeira qualidade, como luz, microfone, câmeras de última geração? Não precisa. Você tem que começar com o que você tem. Se é um celular, eu vou começar com o meu celular. Se é um notebook com webcam, eu vou começar com o notebook no webcam. Existem várias opções aqui, funcionalidades no seu próprio computador, e que você nem conhece.
leia bastante, busque todos essas funcionalidades, coloca lá no YouTube, eu tenho um computador da marca tal, como melhorar a imagem da minha webcam? Você, às vezes, vai conseguir ali, só mexendo, tecnicamente falando, e vai ser melhor. Depois, quando você achar que sim, está na hora de investir mais nessa comunicação, eu estou sentindo a necessidade de melhorar, aí eu posso comprar um fone. E, pessoal, eu vou falar para vocês, aquele fonezinho que a gente chama que é um fonezinho de lapela, que eu coloco no meu celular e coloco aqui, ele, no mercado, ele está custando mais ou menos R$ 29,90, vamos dizer assim, não é um custo alto, porque a gente acha que quando a gente fala sobre esses aparatos mais tecnológicos, eu vou gastar muito, meu Deus, eu vou gastar demais, e às vezes não. Então, comece com o que você tem, e depois a gente pensa no resto. Que bom, Rafaela. Somente lhe agradecer pelo momento, foi maravilhoso, só elogios aqui, né? Os meninos agradeceram muito, adoraram. Tem uma colega aqui, a Iacones, disse que foi excelente, leve e cirúrgica, muito precisa. Então, agradecer muito a você, não é, pela disponibilidade, por ter dedicado aí esse tempo a gente, né? Agradecer aos participantes aí, tanto aqui no grupo, no Zoom, como lá no YouTube, nós tivemos aí um público considerável, e um público do Brasil todo, nós tivemos aí uma turma de Brasília, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, do Rio Grande do Sul, Alagoas, o nosso interior do estado todo aqui, muita gente dos municípios participando, então, alunos das universidades, professores, todo mundo lhe elogiando muito, então, somente lhe agradecer e agradecer a todos aí pela participação. Foi um grande prazer, estou sempre à disposição, muito obrigada, CRC Alagoas, pela oportunidade, desejo a todos vocês boa noite, e, pessoal, vamos falar sobre falar, sempre, em qualquer lugar. Que bom, brigadão, um beijo no coração, e quando vier aqui para as Alagoas, tomar um banho de mar quando passar a pandemia, seja bem-vindo. Com toda certeza. Um abraço. Tem alguém colocou aqui, eu sou de Paragominas, no Pará, olha, Pará aqui, Maringá também. Muito legal. Paraíba, tá vendo o pessoal aqui? Obrigada, gente. Presidente Vieira. Rafaela, meus agradecimentos, estou encantado com a sua fala, com o seu discurso, com os seus ensinamentos. Nota 10, parabéns. Muito obrigada, presidente, um grande abraço. Tão jovem, com um talento tão maravilhoso, certo? Faça isso pelo Brasil inteiro. Obrigada pelo jovem. Nós do Conselho e do Conselho Federal do Sistema CEP-CRC, com certeza vai ficar muito feliz. É uma palestra nota 1000. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Um beijo no coração. Beijos. Tchau. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Parabéns, Rafaela. Muito bom, Adriano. Tá de parabéns. Obrigada, Carlos. Parabéns, Adriana. Foi maravilhosa a palestra, como sempre. Nota 10. Parabéns.